seja bem-vindo. No episódio de hoje da série O Saber Universal, a história do homem por meio de sua biografia, o nosso personagem será Pablo Casals, o violoncelista mais célebre do mundo. Sempre gravado ao vivo daqui da Academia Lato Senso do Instituto Capuí Filmes. Lembrando de que nenhum grande homem vive em vão. A história da humanidade não é mais do que a biografia dos grandes homens e das grandes mulheres. E eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Há alguns anos, as pessoas que compraram os discos comemorativos do Festival de Música de Casals ficaram agradavelmente surpreendidas ao receberem como brindes um disco que num dos lados tinha a gravação de um solo do violoncelo, do grande concertista, e no outro trazia impresso a própria letra do artista, a seguinte frase: a essência de qualquer empresa importante deve ser a integridade de caráter e a bondade. Ninguém soube combinar de modo tão perfeito o gênio da música com a hegemonia moral e espiritual como fez Pablo Casals, que além do mais nunca teve rival como violoncelista. Nenhum outro músico foi de tal forma aclamado por colegas e admiradores, muitos dos quais tão famosos quanto eles. Perante tantas perfeições, talvez você possa pensar ou imaginar que Casals era uma figura como um Apolo. Pelo contrário, Pablo Casals era um homem baixo, robusto, de mãos fortes e dedos largos, óculos redondos e completamente calvo. E quando o sol aquecia, ele se protegia a cabeça com um guarda-sol preto. O seu aspecto, pois, mais do que de um artista de renome universal, era de uma pessoa normal e vulgar. Pablo Casals nasceu em Vendrell, Tarragona, no ano de 1876. Desde a infância, sentiu grande atração pela música, a tal ponto que aos 4 anos já fazia parte do coro da igreja da aldeia. À medida que crescia, o seu entusiasmo ia aumentando. Aos 6 anos, recebeu as primeiras lições de piano e órgão. E aos 7 anos, começou a estudar violino. Colaborou com o pai, quando tinha 10 anos, na composição da música de fundo para a representação de um mistério de Natal nas aldeias. Com essa idade, ele tocava facilmente qualquer instrumento que estivesse ao seu alcance, fosse flauta, violino ou piano. Um acontecimento fortuito, no entanto, poluía no caminho da sua verdadeira vocação. O caso se deu quando uma trupe de palhaços, Los Três Bemoles, passou ocasionalmente pela aldeia. Entre os números que executavam figurava a interpretação de peças musicais com um violino que colocava de forma vertical, como se fosse um violoncelo, para provocar o riso. Ao imitá-los, o jovem Pablo iniciou o caminho que o levaria ao triunfo. Um vizinho dele, um barbeiro, vendo o entusiasmo do garoto, construiu-lhe o primeiro violoncelo. Com a cabeça oca, um pau e uma corda. Este curioso e estranho objeto podemos encontrá-lo hoje ainda na Casa Museu de São Salvador, em Vendrell.
O amor que o pequeno Pablo dedicava à música era tal que a sua mãe, com algumas pesetas amealhadas a poder de grande esforço, decidiu levá-lo a Barcelona para que ele assistisse às aulas do célebre violoncelista José Garcia, professor do conservatório. Para poder manter-se, Pablo, apesar dos seus 12 anos, conseguiu trabalho como músico num café dos arrebaldes. Em breve, logrou convencer o proprietário do estabelecimento a deixá-lo interpretar música clássica numa noite num café dos arrebaldes. Em breve, logrou convencer o proprietário, de novo, do estabelecimento, a deixá-lo interpretar música clássica uma noite por semana. As suas noites clássicas depressa se tornaram famosas e atraíram um grande auditório, uma grande plateia. Entre a assistência encontrava-se muitas vezes Isaac Albéniz, com quem desde então Pablo se relacionou intimamente. Ocasionalmente, encontrou nas prateleiras de uma casa de música as suítes de Bach, que comprou, levou para casa, leu-as e releu-as centenas de vezes. Durante 12 anos, estudar-lhe-ia diariamente, mas teria de passar 25 anos antes de se decidir tocá-las em público. O caráter indomável de Casales e a sua confiança em si mesmo manifestaram-se desde os primeiros dias como estudante do conservatório. E a prova disso foi que a sua recusa a estudar violoncelo com o livro debaixo do braço, como era costume na época, para adquirir a posição que se considerava correta. Casales pensava que esta postura tirava a liberdade de movimentos ao violoncelista. Os braços, segundo ele, deviam mover-se sem entraves. Esta técnica, adotada hoje em dia por todos os instrumentos do violoncelo, foi então muito discutida. Aos 17 anos, Casales pediu uma bolsa para estudar em Paris, mas não obteve. A mãe, preocupada com o abalo que esta recusa provocou no filho, ajudou-o a mudar-se para Madrid, cidade que viria a desempenhar papel decisivo na sua carreira. Na capital da Espanha, Casales foi recebido pelo conde Morfe, secretário da rainha de Maria Cristina, para quem levava uma carta de apresentação de Albéniz. Conde Morfe ajudou em tudo que pôde, não só introduzindo na sociedade, mas também orientando a sua formação moral e intelectual. Os reis, depois de ter escutado um quarteto composto por Casales, aos 14 anos de idade, consideraram-lhe uma pensão para continuar os estudos. 2 anos depois, Casales foi estudar para o Conservatório de Bruxelas. Conhecido compositor Gevaert, ex-diretor da Ópera de Paris e grande conhecedor da música antiga, aconselhou a fazer-se ouvir pelo professor de violoncelo Edouard Jacobs. A entrevista tornou-se célebre. Quando Jacobs lhe perguntou o que ia tocar, Casales respondeu sem hesitar: o que o senhor quiser. O professor
fez um gesto de assombro e toda a aula desatou a rir. Disse o professor: pelo visto, deve ser um gênio. E sendo assim, toque Souvenir de SPA. Para você saber o que aconteceu, assista amanhã a continuidade dessa história de Casales, o maior violoncelista do mundo. E eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Eu resolvi dividir esses episódios que eu estou fazendo porque as pessoas dizem que ele se torna muito longo. Como é muito longo, 20, 25 minutos da história de um grande homem que revolucionaram dentro da sua arte a história da humanidade. Mas mesmo assim, eu acendi e vou, a partir de agora, sempre fazer mais ou menos 10 a 15 minutos, no máximo, a história de um grande homem, de uma grande mulher. Eu sou o Jonas Luiz da Silva, de Capuí.